Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para dar continuidade à playlist de perguntas e respostas aqui do canal Educação Física com Vini. O tema continua sendo esporte, mas especificamente esportes praticados em projetos sociais. Uma das duas perguntas que vou responder neste vídeo tem um conteúdo no enunciado, mais ou menos assim. Se o governo desse mais atenção para jovens menos favorecidos que praticam esportes, o Brasil chegaria em um alto nível de rendimento olímpico? Que respostas vocês dariam? Querem saber a minha resposta? Tendo desenvolvido estudos com jovens que têm no esporte uma forma de motivação e desenvolvimento de valores, como tu enxerga a falta de estrutura e investimento por parte do governo neste aspecto? Bom, olha, eu não sei se você sabe, mas há uma diversidade de programas e projetos que o governo oferece. Não sei te dar a precisão de quantos sempre existiram ou quantos surgiram nesse governo, mas o fato é que existe. Por exemplo, o programa Segundo Tempo. Esse programa eu coordenei em 2009. Basta uma instituição submeter um projeto. A URSS, por exemplo, tinha esse projeto. E não sei com as restrições pelo lockdown se ainda existe. Lembro que Canoas também tinha, e outras cidades também aqui da região metropolitana também. Tem um que é feito por convênios entre universidades e prefeituras. Se não me engano, é projeto Brincando com o Esporte. Tem um que é de lutas, que é a partir de uma parceria com o governo federal e entidades estaduais. Tem outros que contemplam todas as idades, mais velhos, pessoas mais velhas. Um para o desenvolvimento de práticas corporais indígenas, sem contar que tem a lei de incentivo ao esporte, que é uma excelente ideia, que permite recursos provenientes de renúncia fiscal e podem ajudar a financiar projetos das diversas manifestações esportivas e paradesportivas do Brasil. Tem um especial que é o da Rede SEDES, que ele tem como objetivo a implantação de novos grupos de pesquisa e o estímulo para desenvolvimento de estudos que tenham relação com políticas públicas de esporte e lazer. Os programas existem, o que falta é o interesse de estados e municípios em submeter projetos ao governo federal. Muitas vezes temos nesses governos estaduais e nas prefeituras políticos que não são da área do esporte, ou seja, não são técnicos, e muita coisa acaba se perdendo. A Olimpíada é talvez o maior sonho de qualquer atleta. E é natural que quem chega lá tenha um longo passado de dedicação, às vezes com certos privilégios que muitos não chegam a ter. Pensando nisso, tu consideras que se o governo desse mais atenção para os jovens menos favorecidos que praticam esportes, o Brasil chegaria em um alto nível de rendimento olímpico? Em 2009, coordenei um projeto chamado Programa do Segundo Tempo, aqui no Rio Grande do Sul. Esse projeto tinha outras assinaturas e convênios em diferentes cidades e outros coordenadores e outras cidades, no caso, outros professores. No caso específico desse convênio, com o governo federal, atendia mais ou menos 16 mil crianças e eram 29 municípios. Na minha experiência e na minha concepção, os projetos sociais não deveriam ter a preocupação em formar atletas e tornar os atletas de alto rendimento. Aí reside um certo problema que está enraizado na cultura brasileira. Não é de agora, isso é desde o tempo que me conheço como gente. Vou explicar. O brasileiro se preocupa muito com o ciclo olímpico, ou seja, de 4 em 4 anos se lembra ou se preocupa que precisa ganhar medalhas. No entanto, são poucos que chegam lá. Não estou querendo ser pessimista, não é isso, é longe disso. Mas, como mencionasse na questão, quem chega lá tem um longo passado de dedicação. Será que formar futuros atletas é ou deveria ser a meta desses projetos esportivos sociais? O esporte de rendimento ele é excludente, a gente não tem intenção de incluir? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você mesmo falou, muitos não chegam a ter a chance. Será que vale a pena fazer estes jovens passar por essa roleta russa? Nós não estamos falando de atletas.
tem tantas coisas mais importantes que isso. A primeira é mudar essa cultura e oferecer a cultura dos esportes a eles. Democratizar o acesso aos conhecimentos. Mas que tipo de conhecimento? Aqueles relacionados, por exemplo, com questões do jogo propriamente dito, de saber jogar, do jogar para aprender jogando, conhecimentos ou objetivos para esses programas relacionados a questões socioeducativas como competência atitudinal, de valores morais, que no caso são um conjunto de normas a serem seguidas, como respeito ao jogo, ao colega, ao professor, às regras, coeducação, cooperação, empenho, esforço, disciplina, comportamento responsável, dignidade, solidariedade, uma infinidade de possibilidades. Conhecimentos também históricos, culturais, ou seja, qual a história de determinada modalidade esportiva. Quais as regras, como foi a evolução dessas regras, qual o contexto cultural desta trajetória histórica da modalidade, qual a influência midiática sobre a modalidade. Ensinar não é uma tarefa simples e fácil e desprovida de responsabilidades. Ensinar tem ou deveria ter, né, um compromisso com formar-se. Penso que se trata, no caso de programas ou projetos esportivos sociais, de tornar o acesso ao esporte para todos, de ensinar bem o esporte a partir dos melhores métodos de ensino, de ensinar mais do que o esporte, contribuindo para um desenvolvimento integral do sujeito, de fazer com que o aluno crie o gosto pela prática. Isso é uma coisa muito importante. Eu gosto muito do que um autor chamado Paes diz, assim, o mais importante não é o jogo, mas aquele que joga. Quem joga tem sentimentos, pensa, se movimenta. Veja, não basta, por exemplo, esses projetos se preocuparem com os aspectos motores, visando a formação de um atleta. Preciso muito mais do que isso. Eu gosto muito de dizer que se os membros das camadas populares não dominarem os conteúdos culturais, não poderão fazer valer seus interesses. Teoricamente, ficariam desarmados. O ensino não é uma matemática exata, ela é complexa. Assim como muitos que têm a oportunidade de praticar um esporte em uma escolinha esportiva e não chegam lá, né? Não é diferente, né, nos projetos esportivos sociais. Como eu havia falado no início dessa questão, a cultura no Brasil é de valorizar, por exemplo, a ponta, aquele que está lá no alto rendimento. O professor da base ou do projeto não tem o mesmo valor, e não me refiro assim em valor financeiro, né? Sim em termos de importância, comparado àquele que está no alto rendimento. Muitos clubes têm investido na base e vêm mudando esse paradigma. Mas a cultura, em geral, é cruel. Então a base é a parte mais difícil de todas. É como se fosse um diamante bruto a ser lapidado. E quem está na ponta, no alto rendimento, pega esse diamante já brilhando. Bom, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esqueça de dar um like, comentar ou compartilhar. Isso ajuda a impulsionar o canal e fazer com que outras pessoas possam também assistir e se beneficiar com esse tipo de informação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique por dentro de diversos assuntos sobre saúde, atividade física, esporte, pesquisa. Eu tenho certeza de que não se arrependerá. Tchau, até a próxima.